Subo hoje à tribuna para falar do dia de ontem, porque ontem o presidente Lula prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Houve uma manifestação na sua cidade, senador Requião, em Curitiba, uma manifestação que desde o começo nós dizíamos que era uma manifestação pacífica, que nós estávamos indo em paz, porque o que queríamos ali naquele momento era dar um abraço, trazer a nossa solidariedade ao presidente Lula. Eu quero agradecer a lutadores do Brasil inteiro, que saíram dos diversos estados do Brasil e foram a Curitiba, participaram de um grande ato e de um momento importante da história do nosso país. Queria agradecer a cidade de Curitiba, também da senadora Gleice, tenho aqui 2 senadores paranaenses, porque Curitiba acolheu muito bem, ao contrário do que alguns falavam, não houve confronto algum. E a gente viu uma Curitiba também engajada, porque muita gente fala, Curitiba é uma cidade elitista. Não, Curitiba tem uma história de lutas. O movimento pelas diretas já surgiu na cidade de Curitiba. A cidade que teve o maior número de ocupações de escolas pelos estudantes secundaristas foi a cidade de Curitiba. Foi lá em Curitiba que os professores se levantaram contra o governo do Beto Richa. Foi Curitiba que fez uma grande greve geral. Eu quero muito, como senador do Rio de Janeiro, agradecer a forma como o povo curitibano entendeu o momento, mesmo quem discordava, mesmo quem é contra o PT, contra o presidente Lula, não houve gestos de hostilidade, e eu acho que esse ponto foi um ponto muito importante. Agora, eu quando fico olhando todo o sofrimento que o presidente Lula sofreu nesse último período, toda uma perseguição infame contra ele. Ele ontem no discurso falou, foram 18 horas de Jornal Nacional, atacando ele, atacando sua família, Dona Marisa, seus filhos, seus netos expostos. Eu, quando vejo, eu tive ali perto do presidente quando morreu Dona Marisa. Para mim, Dona Marisa morreu porque não aguentou tudo isso. Aí, depois de todo esse processo, se chega no depoimento lá, junto com o juiz Sérgio Moro, e eu fiquei perguntando, cadê as provas? Depois de toda essa investigação, da Polícia Federal, do Ministério Público, de acusações e acusações, nenhuma prova, nenhuma. Porque eu esperava, quem sabe, o Ministério Público, a Polícia Federal, agora vai mostrar que o presidente Lula é dono do triplex, vai ter uma certidão, vai ter alguma coisa. Nada, absolutamente nada. O senador Requião falava um pouco agora aqui no cafezinho, para se condenar alguém tem que ter provas, não basta ser contra o Lula, ou alguém falar, tem que ter provas. Na verdade, para se denunciar, tem que ter indícios e provas também, ele já foi denunciado. Agora, eu sinceramente, acho que a gente tem que fazer uma campanha, apresentem as provas. Cadê as provas? Esse é o ponto mais importante de todo o depoimento, em que o presidente Lula martelou. O presidente Lula saiu bem em todo o depoimento, mas martelou sobre isso. Senador Requião, amanhã é 1 ano desse golpe. Agora eu tenho dito que esse é um golpe continuado. Porque primeiro eles afastaram a presidenta Dilma. E eles achavam que, de fato, afastando a Dilma, eles iam resolver todos os problemas do país, na economia, na política. Eles acreditavam, professor José Carlos de Assis, naquela bobajada de que o problema do país era, retirando a Dilma, os empresários iam retomar a confiança e iam investir. Isso é uma bobagem. Na verdade, o empresário investe quando tem gente para comprar do outro lado. Esse é o problema. E não tem como a gente sair dessa situação da economia com essas políticas de austeridade. Mas esse golpe, em menos de 1 ano, ficou velho. É um golpe desmoralizado. Primeiro, pela situação da economia.
que eles agora veem, o desemprego continua crescendo, continuamos em recessão, apesar da torcida dos grandes jornais brasileiros que, na época da Dilma, era impressionante como tentavam passar notícias negativas da economia. E agora eles tentam e nada. São mais de 14 milhões de desempregados. O golpe está desmoralizado, eles faziam um discurso da ética. E quem está lá? Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, que segundo o Renan está mandando da cadeia, o PSDB. Então, cadê aquele pessoal de verde e amarelo que ia para a rua o tempo inteiro? Porque o Moro pediu para não ir em Curitiba. Mas eu não vi nenhuma manifestação em São Paulo, em nenhuma capital brasileira, no dia de ontem. Há 2 anos atrás era direto. Eles estão desmoralizados, porque estão com vergonha. E aí entra o problema do golpe continuado, porque eles estão desesperados, porque cada pesquisa que fazem, Lula sobe mais alguma coisa. E os tucanos afundaram. Aécio Neves tinha 35% de intenção de voto em 2015. Está com 8%. Deve estar arrependido, porque tocou fogo nesse país. Não aceitou o resultado eleitoral. Não deixou a Dilma governar. Os tucanos fizeram aliança com Eduardo Cunha. Não deixaram a Dilma governar. Pararam o país. Pararam para isso. Para colocar o Brasil nessa situação. Aí agora é o pânico. Lula não para de subir. Aí vem o quê? A tentativa, a segunda etapa do golpe. A segunda etapa do golpe qual é? É transformar a eleição de 2018 numa fraude, numa farsa. Porque se o Lula não for candidato, é uma farsa a eleição de 2018. Não é sério esse processo. Nós estamos rasgando qualquer vestígio de ordem democrática no país. E eles não escondem que a pressa é para tirar Lula a tempo de 2018. E nesse sentido, me desculpe, a Lava Jato jogou sim, e Sérgio Moro, um papel em algumas de suas ações para influenciar o timing político do país. Na cassação da Dilma, do impeachment da Dilma, eu lembro o dia que a Dilma nomeou o Lula ministro da Casa Civil. Nomeou o Lula. O juiz Sérgio Moro divulga para a Rede Globo uma gravação da presidenta Dilma com o presidente Lula. Uma gravação ilegal, porque ele já tinha mandado suspender o grampo. Segundo, uma gravação daquela como tinha a presidenta da República, tinha que ir para o Supremo Tribunal Federal, não. O ministro Teori Zavascki, inclusive, deu uma dura reprimenda nele, mas aquilo ali, se a gente vai analisar à luz da história, aquilo foi decisivo. A partir dali impediram a posse do Lula. Talvez, se não houvesse aquele vazamento, naquele momento, não tivesse havido impeachment. E agora estão se prestando ao mesmo papel de tentar impedir a candidatura do Lula no que eu chamo de segunda etapa desse golpe. Eu, senador Requião, estou convencido que eles estão com um problemaço nas mãos. Deram um prazo, aumentaram o prazo de alegações finais para 5 dias agora para acusação, porque eu quero ver, e volto a dizer, cadê as provas? Como vão condenar Lula sem provas nesse momento? Eu acho que é o contrário do que eles querem, porque eles querem é transformar a eleição de 2018 numa fraude. O caminho, o senador Requião já apontou aqui, é fazermos o contrário no momento de uma crise como essa que nós estamos enfrentando no país. O que a gente tinha que fazer é antecipar o processo eleitoral, fazer eleições gerais para deputado, para senador, para presidente da República, agora em outubro de 2017. E aí vamos à disputa. PSDB lança seu candidato, o PMDB lança o seu, nós vamos lançar o nosso, porque só alguém com legitimidade popular pode tirar o país dessa crise. Hoje nós tivemos um debate aqui sobre reforma trabalhista, uma audiência pública. Esse governo perdeu a noção. O Temer tem aprovação de apenas 4% da população.
92% acha que o Brasil está no rumo errado. Mesmo assim, eles querem ir numa proposta de retirada de direitos violentas, como essa reforma previdenciária e essa reforma trabalhista. Eles estão brincando com fogo. Tem um deputado do PSDB, líder da bancada ruralista, mas é deputado do PSDB. PSDB que se diz moderno, que está defendendo o senador Requião. Em relação ao trabalho rural, o seguinte, que ao invés de salário, os trabalhadores do campo possam ser pagos por moradia e alimentação. O nome disso é regime de servidão. É uma situação análoga à situação de trabalho escravo. Aí vai mais além. 18 dias de trabalho continuado. Estão querendo acabar com o repouso obrigatório aos domingos. Aqui, o senador Requião falou, redução, o vice-presidente da Fiesp, que Benjamin Straibuck deu uma declaração um ano atrás, dizendo o seguinte, porque 1 hora de almoço pode ser 15 minutos. Foi aprovado no projeto da Câmara isso, senador Requião. Eles botaram 30 minutos. Cai de 1 hora para 30 minutos. A proibição de grávidas trabalharem em situação insalubre, derrubaram. É um pacote de maldades. Aumentar de 8 horas para 12 horas de trabalho diário. Está tudo lá. Eu falei muito na época do impeachment, do golpe, que esse golpe era um golpe de classe. Um golpe dado por essas elites brasileiras que não merecem ser chamadas de elites. No máximo, classe dominante, mas como diz Mino Carta, talvez o melhor, senador Requião, seja Casa Grande mesmo. Essa turma, na verdade, nunca teve compromisso democrático. Eles pensam no pequeno, no lucro imediato deles, não tem projeto de nação. Enfiaram o país nesse buraco. Esse golpe foi dado por esse motivo. A economia estava em crise, o senador Requião aqui historiou. O Temer, querendo dar o golpe, apresenta uma plataforma, que era a ponte para o futuro, que era uma plataforma que trabalhava em cima de 2 eixos centrais. Um ajuste no mercado de trabalho violentíssimo, porque o que a gente está vendo com essa reforma trabalhista, o que eles querem é redução salarial, é redução do custo de trabalho. O resto é conversa de modernização, é tudo conversa. E para isso querem rasgar a CLT. E um ajuste fiscal para beneficiar o sistema financeiro e os rentistas do país, que consome hoje 35% do orçamento nosso, é destinado ao pagamento dessa dívida. E tem mais, a entrega das nossas riquezas. Pré-sal, é impressionante a velocidade com que estão fazendo tudo. O pré-sal, eu sempre digo, quando a gente foi estudar a fundo a história desse golpe, o papel do pré-sal. Porque vocês sabem, senador Requião, já estão colocando na rodada de licitação do pré-sal agora para o próximo semestre, estão acabando com o regime de partilha. Vão fazer via concessão. O campo de Carcará, que é pré-sal também, entregaram sem licitação. Mas é tudo, não é só pré-sal, é venda de terras a estrangeiros. É um governo que age com uma violência gigantesca. Eu queria encerrar até, professor Zé Carlos de Assis, que está aqui, me dando a honra de estar assistindo o pronunciamento. Eu conheço um livro do senhor sobre o neoliberalismo. O senhor fala sobre consenso de Washington. Me permita dizer que o momento é diferente até em relação à lógica do consenso de Washington. Você sabe que no consenso de Washington, um economista chamado John Williamson, que foi um dos organizadores do consenso de Washington, que ele diz o seguinte em determinado momento: só que aquelas reformas estruturais que eles defendiam, que é tudo isso que está aí, essas reformas, privatizações, mas eles diziam o seguinte: olha, tem que se ter cuidado para se manter algum colchão social, senão essas reformas não prosperam por impopularidade. É o que está acontecendo agora com o Temer. Só que tem uma escritora canadense chamada Naomi Klein, que escreveu A Doutrina de Choque, senador Requião, em que ela fala de Milton Friedman. E o Milton Friedman dizia de forma muito clara que se tinha que se aproveitar uma crise real ou pressentida para impor de forma súbita todo um projeto,
de forma que você não pudesse voltar à situação anterior. Milton Friedman é importante, porque o primeiro país onde aplicaram o neoliberalismo na América Latina foi o Chile, na ditadura do Pinochet, que foi uma ditadura que teve o apoio desde o começo dos economistas da escola de Chicago. Foram todos para o Chile, os discípulos de Milton Friedman. Inclusive, um grande personagem, Orlando Letelier, que foi ministro de Defesa de Salvador Allende, assassinado nos Estados Unidos, se eu não me engano, por volta de 76. 3 semanas antes de morrer, escreveu um artigo criticando essa proximidade daqueles modernos economistas da escola de Chicago com a ditadura sanguinária de Pinochet, porque, na verdade, o neoliberalismo não combina com democracia. E nós estamos vendo aqui um momento de uma aplicação dessa ofensiva neoliberal de forma violenta, porque é um erro. O golpe está em andamento. O golpe não foi só afastar a presidenta Dilma. O golpe está em curso. Há um aumento perceptivo da repressão aos movimentos sociais. A votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados foi vergonhosa. Um cerco policial, ninguém entrava. Congresso cercado. A imagem que me vem à cabeça com aquele cerco para a votação da reforma da Previdência é a imagem do AI-5, onde o povo não pode circular no Congresso Nacional. Há quanto tempo a gente não vê povo aqui nesse plenário do Senado Federal? Porque quando vem fazer manifestação, como na PEC dos gastos, a gente viu a forma violenta que a polícia militar reprimiu manifestações legítimas numa democracia. Então, neoliberalismo não combina com democracia. E é isso que eu venho dizer aqui. Olha, nós vamos ter muita disposição para lutar. Os senhores não pensem que nós vamos aceitar a mudança nas regras da tramitação da reforma trabalhista. Nós fizemos um acordo aqui, que tinha que passar por 3 comissões. Comissão de Assuntos Econômicos, depois Comissão de Constituição e Justiça, e depois CAIS. Nós não vamos aceitar sem muita luta aqui. Não vamos aceitar nenhum processo de urgência. Vão ter que passar por cima da gente, porque essa reforma é criminosa. Senador, é que eu não sei qual é a pior, se a previdenciária ou a trabalhista. A trabalhista, eu confesso que me choca mais. Porque mostra os interesses de classe aqui dentro. Eram federações lá na Câmara, na votação, fazendo lobby. E eles estão pensando só no lucro imediato ali. O que a gente viu hoje nessa audiência pública é impressionante. Teve um professor aqui que eu fiz alusão ao fato do João Goulart, em 62, ter criado o 13º salário. E eu mostrei a capa do jornal Globo, que dizia que o 13º salário ia parar o país, porque ia quebrar as empresas. Eu vi o professor depois me respondendo, dizendo, olha, não, o senador falou isso, mas houve um aumento da inflação. Eu fiquei pensando, puxa, ele foi contra a criação do 13º? Mas é isso mesmo. Então, eles perderam completamente a compostura. E estão vindo para cima. E vem para cima só do povo pobre, só do povo trabalhador. A senadora Gleice fez uma intervenção muito precisa, que ela olhou para o juiz e disse, o senhor está defendendo trabalho intermitente? Agora o senhor tem estabilidade, é um juiz que recebe um bom salário, que tem férias 2 vezes por ano, mas não é tudo em cima do povo mais pobre, é tudo em cima do trabalhador. É uma covardia. E eu encerro falando do ajuste fiscal, também a lógica era essa, não tem nada para o andar de cima, não tem nada para os banqueiros, não tem nada para os multimilionários, essa turma não tem nada de novas contribuições, é o aperto todo em cima dos mais pobres, dos trabalhadores. Eu encerro o meu pronunciamento, dizendo que subirei à tribuna no dia de amanhã, para fazer o balanço de 1 ano, desse governo desastroso. Eu já falei tanto dessas elites, que eu volto a dizer, não podem ser consideradas elites, mas esse pessoal conhecia o Temer. Eles sabiam que essa turma não tinha condições de estar presidindo o país. Que aventura fizeram com o Brasil?
jogaram o país nessa situação. Que irresponsabilidade! Os tucanos agora estão deprimidos por aqui, dificilmente a gente vê um tucano. Tucano não anda mais pelo Senado. Eles desapareceram. Eu fico vendo, foram irresponsáveis. Fizeram um grande pacto. Unificaram essas elites para colocar essa turma. Essa turma. É um escândalo, eu lamento muito com o que aconteceu no país, com o país. Então, vou subir para a tribuna amanhã para fazer o balanço de um ano de governo. E amanhã, ao final do dia, nós vamos encontrar a nossa presidenta Dilma Rousseff, em Porto Alegre. E eu fiz aqui no meu pronunciamento, senadora Gleisi, na época daquela votação do impeachment, que eu ainda verei esse Senado Federal corrigir o que fez. Porque esse Senado Federal, no caso da deposição do presidente João Goulart, naquela sessão terrível que houve, presidida por Aldo de Moura Andrade, depois, o Senado Federal aqui fez uma sessão anulando aquela sessão. Eu ainda vou viver um momento em que esse Senado Federal vai fazer uma sessão anulando aquela sessão vergonhosa de 12 de maio de 2016. Muito obrigado pela tolerância com o tempo, senador Requião.